E aí, pessoal, tudo bom? Então, vamos falar desse livrinho aqui sobre o sentido da vida, Viktor Frankl. Bom, o Viktor Frankl ele foi um médico psiquiatra, ele passou aí uns 3, 4 anos em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele passou por uns 3, 4 campos de concentração diferentes, inclusive Auschwitz, e durante esse período ele desenvolveu a chamada logoterapia, que é uma terapia baseada em sentido das coisas, porque afinal ele queria entender qual era o sentido de estar passando por aquele sofrimento, por que não simplesmente entregar a vida, né, já que estava tudo daquele jeito, sem esperança e tal. E ele acabou percebendo que quando as pessoas encontram sentido naquilo que elas estão passando, isso ajuda nesse processo, né? Dá uma visão maior em relação à própria vida, dá um valor maior em relação às experiências, a todas essas vivências. E aí que esse livro são 3 conferências que ele deu em 1946. Aqui no livro a primeira está como O Sentido e o Valor da Vida 1, O Sentido e o Valor da Vida 2 e Experimentum Crucis. Só que os originais, aqui os títulos originais, na verdade era sobre o suicídio, sobre o sofrimento e a dor, e o Experimentum Crucis era a psicologia do campo de concentração. Então aqui na primeira conferência, que é o Sentido e o Valor da Vida 1, ou sobre o suicídio, ele discorre muito sobre essa questão do suicídio, né? Então ele fala como essas pessoas que estão com essa intenção de suicídio, elas são desprovidas de sentido da vida, né? Porque a pessoa acha que não tem sentido estar ali, ela pensa em cometer suicídio e tal. E aqui ele faz todo um argumento mostrando que na verdade existe um sentido da vida e tudo mais. E ele discorre bastante sobre esses processos. Acho que é o melhor capítulo do livro aqui. Eu não sabia que o título original era Suicídio, isso está escrito no pós-fácil, no final do livro, mas mesmo assim é um assunto que ele discorre bastante ali no início. E isso acaba trazendo muito sobre o sentido da vida em si, né? Por que viver a vida? É um capítulo sensacional, assim. No segundo aqui, que é o Sentido e o Valor da Vida 2, que seria sobre dor e sofrimento, ele discorre muito sobre sofrimento em si e dor, né? Ele explica que dor é uma coisa, sofrimento é outra. Eu posso ter a dor de uma doença, mas não necessariamente sofrer por conta daquilo, e o inverso também é verdadeiro. E aí ele discorre bastante sobre essa questão de sofrimento, e principalmente como uma questão de destino, né? Que a vida é o que é. Mas nós temos as escolhas que nós podemos fazer, nós temos ali algum grau de liberdade, decidir fazer alguma coisa, tanto sobre a nossa dor quanto sobre o nosso sofrimento, e principalmente encontrar o sentido nesse sofrimento. E aí ele menciona aqui, eu não lembro uma historinha direito, sobre uma pessoa que teve uma doença, a pessoa estava bem de vida, acabou tendo uma doença, mas depois dessa doença a pessoa virou alguém que foi inspirar outras pessoas por conta do que ela acabou passando. Então mostrando que assim, aquela experiência de sofrimento, quase morte que a pessoa passou, serviu de pontapé para alavancar a vida dela de uma outra forma. Então aquilo teve um sentido, né? E isso é o cerne dele, é buscar sentido em tudo que a pessoa está fazendo, está passando, né? Porque nós temos essa destituição de sentido, porque as coisas não estão indo bem e tal, eu sou um fracassado, não sei o quê. E ele tenta contra-argumentar aqui justamente que assim, esse é um período que transformará a vida da pessoa. Então, se a pessoa conseguir ver sentido já nessa hora, a pessoa pelo menos consegue seria passar com um pouco mais de facilidade durante esse período, por ela entender que isso é um processo, e esse processo me levará para um lugar melhor. Então isso aqui dá um sentido para algo maior que está por vir. E o terceiro aqui, que é o Experimentum Crucis, que é a psicologia do campo de concentração, que daí ele conta, ele começa falando já o próprio relato de quando ele saiu do campo de concentração e a adequação ao mundo, né? Voltando à liberdade, onde as pessoas não tinham a menor noção de como era o sofrimento que eles tinham passado, e essa fase de adaptação para o mundo novamente, né? Então os prisioneiros saíram, eles estavam ali meio no fim da vida já, eles já não viam sentido em muita coisa, e aí quando eles saíram, que achavam que teriam a liberdade, seria a melhor coisa do mundo, eles percebem que eles não conseguem lidar com aquela liberdade. Então tem todo um processo de adaptação nesse sentido. É um capítulo que ele acaba trazendo um pouco mais da experiência dele. E no final aqui tem um pós-fácil, que é escrito pelo professor Dr. Franz Weseley, que é um professor de física, e eu acabei descobrindo aqui nesse livro que esse professor que escreve o pós-fácil é genro do Viktor Frankl, né? E ele é que cuida de todo o material do Viktor Frankl que sobrou e tal, do Instituto do Viktor Frankl, das publicações dos livros, do material dele, é o próprio genro do Viktor Frankl que cuida de todo esse material. E aí depois tem aqui sobre o Viktor Frankl, outras obras falando dos outros livros que ele publicou e do próprio Instituto Viktor Frankl. Assim, é um livrinho pequenininho, como vocês podem ver, as letras são grandes, tem uma margem relativamente grande aqui também. É uma leitura super tranquila.
O segundo capítulo é que é um pouquinho mais embaçado, até porque é uma conferência transcrita, então a forma que ele falava às vezes parece meio hiperbólica em alguns sentidos, mas é um livrinho muito bacana, eu recomendo muito, mas ele é um livro que agrega ao livro principal, que é o Em Busca de Sentido, né? Esse livro aqui, eu já falei aqui no Instagram algumas vezes, é um livro que mudou a minha vida, eu considero esse livro extremamente importante para qualquer pessoa que esteja passando por um período, sei lá, uma crise existencial, dúvidas sobre a vida. Esse livro aqui ele é fantástico. E eu indico ler esse livro primeiro e depois ler esse aqui, porque daí esse aqui acaba complementando um pouco esse outro. Nesse aqui ele conta bastante a história no campo de concentração, todo o processo ao longo dos anos, do que aconteceu. O principal livro dele, é espetacular esse livro. Então fica aí a indicação para vocês, mas lembrando, comecem por esse aqui, e depois quem gostar, principalmente, dá uma olhadinha nesse livro aqui, que ele complementa um pouco. Beleza? Valeu!